Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. E eu estou aqui para falar sobre conhecimentos de Rondônia e Porto Velho para a sua prova da Guarda Municipal de Porto Velho. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre a criação do Território Federal do Guaporé, mudança de nomenclatura e criação do estado de Rondônia. Então, para que você possa entender como que Rondônia se tornou estado, você precisa entender três grandes momentos e três presidentes, saber de três grandes momentos e três presidentes. Pega papel e caneta para anotar. 1943, presidente Getúlio Vargas, território federal do Guaporé. 1956, presidente JK, Juscelino Kubitschek, mudança de nome, passa a ser território federal de Rondônia. 1981, presidente João Batista Figueiredo, criação do estado de Rondônia. 1982, presidente João Batista Figueiredo, instalação do estado. Agora vamos fazer o quê? Entender essa história, porque apenas decorar somente as datas, pode fazer você escorregar em alguma questão da IDECAM. Vamos começar pela Segunda Guerra Mundial. Com a expansão japonesa pelo Sudeste Asiático, os países aliados eles perderam acesso a importantes áreas produtoras de borracha. Os Estados Unidos precisavam encontrar outra fonte desse produto, dessa matéria-prima, que é fundamental para a indústria de guerra. E é nesse contexto que o Brasil e os Estados Unidos firmam os chamados Acordos de Washington, em 1942. Esses acordos estimulam novamente a produção de borracha na Amazônia. O Brasil precisava ampliar a produção, e nesse contexto, milhares de trabalhadores, principalmente os nordestinos, foram enviados para os seringais amazônicos. E eles, nesse momento, foram chamados de soldados da borracha. Portanto, estamos falando do segundo ciclo da borracha. E o que isso tem a ver com a criação do Território Federal do Guaporé? Muito mais do que você imagina. Tudo isso ocorre dentro de um mesmo contexto de valorização estratégica da Amazônia durante o governo Getúlio Vargas. Havia um interesse econômico, uma preocupação com as fronteiras e necessidade de ampliar a presença e o controle do governo federal sobre as regiões consideradas estratégicas. E é nesse cenário que, em 13 de setembro de 1943, anota, 13 de setembro de 1943, que Getúlio Vargas assina o Decreto 5.812, Decreto 5.802, criando vários territórios federais, entre eles o Território Federal do Guaporé. O novo território foi constituído principalmente a partir de áreas desmembradas do estado do Amazonas e de Mato Grosso, e Porto Velho tornou-se a capital. Agora vem uma pergunta bastante importante. Por que Guaporé? Por que ainda não se chamava Rondônia? Porque o nome escolhido naquele momento fazia referência ao rio Guaporé, um dos grandes elementos geográficos da região e também importante marco da fronteira entre Brasil e Bolívia. Então, eu preciso que você memorize. E lembrando que o Marechal Rondon e o Getúlio Vargas não se combinavam, eles tinham ali umas diferenças. Então, em 1943, memorizei, 1943, presidente Getúlio Vargas, decreto-lei número 5.812, criação do Território Federal do Guaporé. Passamos agora para 1956. Aqui acontece algo que pode ser uma excelente pegadinha para a prova. Não foi criado um novo território, houve simplesmente uma mudança de nomenclatura, uma mudança de nome. Então, em 17 de fevereiro de 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, a lei número 2.732 mudou a denominação de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. E agora a pergunta, por que Rondônia? O novo nome foi homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, personagem fundamental no processo de integração e conhecimento do interior brasileiro, aprofundamento relacionado à história da região, especialmente pelas expedições e pela implantação das linhas telegráficas. Então, muito cuidado. Em 1943, cria o Território Federal do Guaporé. Em 1956, não cria outro território, apenas muda seu nome para Território Federal de Rondônia. E agora nós chegamos ao terceiro momento, a transformação em Estado. E essa parte é muito importante. Então, durante as décadas seguintes,
Rondônia passou por um forte crescimento populacional, econômico, especialmente relacionado aos projetos de colonização do INCRA, a abertura de rodovias e a intensificação das migrações para a região. Então, no início da década de 1980, estavam estabelecidas as condições políticas e administrativas para a transformação do, então, Território Federal de Rondônia em Estado. E aqui eu quero a sua máxima atenção para duas datas, porque elas não representam exatamente a mesma coisa. Veja só, anota aí. 22 de dezembro de 1981, o presidente João Batista Figueiredo sancionou a Lei Complementar número 41, que criou o Estado de Rondônia. Criou o Estado de Rondônia, mediante a elevação do então Território Federal de Rondônia à categoria de Estado. Portanto, em 22 de dezembro de 1981 é a data de criação jurídica do Estado de Rondônia. Mas o Estado ainda precisava ser efetivamente instalado. E isso aconteceu em 4 de janeiro de 1982. Então, a instalação do Estado é 4 de janeiro de 1982. Nessa data, ocorreu a instalação oficial do Estado de Rondônia, com a posse do coronel Jorge Teixeira de Oliveira como primeiro governador do novo Estado. Governador nomeado, não governador eleito, tá? E essa diferença é muito importante. Então, anota aí. 22 de dezembro de 1981, criação do Estado. 4 de janeiro de 1982, instalação do Estado. Não confunda essas duas datas, por favor. Agora, para a gente fechar essa linha do tempo, e que você precisa levar para a sua prova, você lembra, 1942, Acordos de Washington, Segunda Guerra Mundial e retomada da produção da borracha e os soldados da borracha. 1943, Getúlio Vargas, criação do Território Federal do Guaporé pelo Decreto 5.812. 1956, presidente Juscelino Kubitschek, Território Federal do Guaporé passa a se chamar Território Federal de Rondônia, pela Lei 2.731, em homenagem ao Marechal Rondon. 22 de dezembro de 1981, presidente João Batista Figueiredo, Lei Complementar número 41, cria o Estado de Rondônia. 4 de janeiro de 1982, ainda presidente João Batista Figueiredo, ocorre a instalação oficial do Estado com a nomeação de Jorge Teixeira como primeiro governador nomeado. Para a IDECAM, você precisa ter atenção principalmente às associações. Território Federal do Guaporé, Getúlio Vargas, 1943, Território Federal de Rondônia, Juscelino Kubitschek, 1956, Rondônia como Estado, João Batista Figueiredo, criação 1981, instalação 1982. E não se esqueça, por favor, não se esqueça, o Estado foi criado em 22 de dezembro de 1981, mas foi oficialmente instalado em 4 de janeiro de 1982. Se você conseguir estabelecer essa diferença de datas é exatamente o tipo de detalhe que pode decidir uma questão na prova. Por isso que você precisa estar atento a isso para não errar nenhuma questão. Se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se essas aulas e resumo estão te ajudando de alguma forma, já deixa aqui nos comentários que você quer a próxima, para que eu possa gravar a próxima aula. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos rumo aos 15 mil inscritos nesse canal, e eu quero muito que você faça parte dessa conquista dos 15 mil inscritos. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva nesse canal e também me motiva a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Eu fico por aqui, tchau, tchau e até a próxima.